Olá, meus amigos, bom dia. Satisfação, alegria, muito grande sempre poder reiniciar esses estudos, transmitir-lhes, né, tudo aquilo que mais sincero que eu posso colocar para vocês, é desejando-lhes muita saúde, muita paz e darmos continuidade aos nossos estudos, né, de toda quarta-feira, do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado, né, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos fazer a leitura e o comentário de Emmanuel, né, e as nossas colocações baseado nas obras básicas e também nas subsidiárias, né, buscando recursos doutrinários para completarmos aquilo que o relato dos evangelistas nos traz, para entendermos um pouco melhor no nosso dia a dia, na nossa vida, e tentarmos implementar isso como aprendizado e roteiro, né, para enfrentarmos as nossas dificuldades nessa transitoriedade do mundo, né? Estamos aqui de passagem e temos que aprender alguma coisa. Temos que nos reeducar, principalmente no aspecto moral, ético, nas nossas relações humanas, nos nossos sentimentos, aquilo que nós temos de melhor por natureza, pois somos filhos de Deus. Ainda não entendemos esses parâmetros da lei divina, mas estamos aqui para aprender. E esses livros são recursos que Deus, o Cristo, a espiritualidade nos proporciona para aprendermos no dia a dia. Então nada melhor do que debatermos esses assuntos, pois são temas salutares, né, que nos trazem aprendizado. Hoje nós vamos comentar então a lição número 84, que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 31, onde João lá nos diz: levantai-vos, vamos-nos daqui. O contexto disso aí, desse capítulo, do que vai dessa perícope, né, do versículo 15 ao 31, está lá onde está a promessa do Espírito, o valedor, né, o Espírito da verdade, aquele que virá, será enviado pelo Cristo para nos esclarecer a doutrina espírita, né, o Espírito da verdade, aquele que vai esclarecer, consolar, acolher. E é essas orientações, né, e os recursos que nós temos para tentar compreender melhor Jesus e a sua proposta de renovação pelo amor, não é? Mas aqui nós temos um contexto importante, que a questão aqui é o mundo, né? Aquele que rejeita ao Pai, que rejeita o Cristo. Se a partir do versículo 30, lá nos diz assim: já não falarei muito convosco, porque está chegando o príncipe deste mundo. Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo há de saber que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me mandou fazer. Levantai-vos, vamos daqui. Aqui é interessante que as confissões religiosas que criaram essas figuras mitológicas do demônio, Satanás, diabo, né, diabolos, eles colocam que esse é Satanás, mas não tem nenhuma ligação com isso. Por isso disse o mundo. O que vai prevalecer nas nossas escolhas? Somos nós que escolhemos, porque que ele não tem esse adversário, esse contraditor, aquele que tenta fazer um contraponto contra a proposta, a renovação pelo amor que Jesus propõe? É só lermos as bem-aventuranças e o Sermão do Monte todo, e o processo de reeducação de Jesus, né? Ele veio fazer uma releitura da Torá e trazer, não veio revogar nada da lei, ele veio reinserir nos corações humanos o amor, para que nós venhamos amar uns aos outros, assim como ele nos amou, né? Logo no versículo 15 que ele vai falar isso, não é como falou no 13. Então, o mundo, porque é o mundo que escolheu. Fomos nós que escolhemos o quê? Supostos privilégios do mundo, aquilo que as paixões do mundo, as exacerbações das nossas escolhas, as paixões exageradas, o desequilíbrio, tudo aquilo que proporciona a satisfação do corpo, a corporalidade, a materialidade, né, a carnalidade humana, nós escolhemos isso ao invés dos preceitos do Cristo, que é o equilíbrio. Nós estamos num mundo de provas e expiações.
todas as benesses que nós temos, mesmo nessa morada que é de provas e expiações, e nós temos muitas moradas na casa do meu Pai, como diz o Cristo lá no capítulo 3 do próprio João, né? Então, o que nós temos que compreender disso? Fomos nós que escolhemos e exageramos, exacerbamos nas atividades e nas escolhas daquilo que nós fazemos. Nada aqui está fora do contexto. Nós estamos aqui para viver, aproveitar as benesses do nosso plano, da natureza, tudo aquilo que o mundo proporciona, de que nós estamos evoluindo, estamos crescendo, mas ainda continuamos desequilibrados naquilo que está ligado ao nosso conceito de materialidade, de desfrutar. Nós não estamos desfrutando das benesses de Deus, nós estamos abusando, nós estamos ultrapassando o limite, não é? Daquilo que gera o equilíbrio nas relações humanas. O orgulho, o egoísmo, a materialidade ainda impera muito. Esse é o adversário contraditor do espírito. O mundo é o adversário do espírito. Então não tem nada de Satanás, não é? São escolhas errôneas nossas. Nós privilegiamos as nossas satisfações materiais, as nossas paixões, não é? Em detrimento daquilo que vai equilibrar o espírito. Nós não vamos dar um salto para uma morada superior, para os mundos celestes ou os mundos ditosos. Nós estamos tentando transitar para o mundo regenerador. Então, nós ainda não temos o equilíbrio suficiente, nós vamos começar a entender isso quando transpormos para uma morada melhor, que já começarmos a regenerar, ou seja, a nos refazer, a tentar equilibrar, onde o bem vai começar a predominar um pouco. Nós ainda precisaremos nos esforçar muito para equilibrar aquilo que ainda nos prende à nossa instintividade, a nossa animalidade instintiva nas paixões humanas, né? Então, vamos agora à leitura e à interpretação sempre atual, contemporânea de Emmanuel, né? Nas circunstâncias da vida. Ele sempre dá os títulos, e ele vai dar o título aqui de levantemo-nos. Ou seja, ante essa adversidade, ante essa proposta do mundo, nós temos que nos levantar, erguer a nossa mente, o nosso espírito e combater o excesso da materialidade. É isso que está falando para nós. É os excessos. Então nós temos que levantar, é o corpo? Não. Nós temos que levantar dentro de nós, nos erguer contra esse contraditor, contra os excessos que ele está nos propondo. A ganância, não é? O ódio, a supremacia, seja religiosa, econômica, social, política. Queremos sempre predominar uns sobre os outros. É isso que o mundo quer de nós. O príncipe do mundo é isso. São essas incongruências, não é? Então vamos lá. Emmanuel diz assim, olha, antes de retirar-se para as orações supremas no horto, né, no Getsemane, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. A questão é essa, ele não só falou, foi o único, né, dos grandes, ele é o maior, a nível intelectual e moral e espiritual, é o maior que já aportou aqui na Terra. Nós tivemos grandes exemplos, mas Cristo foi aquele que, tudo que ele falou, ele exemplificou, ele vivenciou aquilo para que o ser humano comprovasse. Universalmente, fraternalmente, sem distinção de pátria, de credo, de religião. Foi para todos, para todas as criaturas, nós que somos seus irmãos, né? A questão é que o mundo ainda recusa essa verdade, porque é difícil para nós nos despojarmos das paixões da materialidade. Quem quer se libertar disso? Pois é bom ficar preso ao excesso das paixões. A gente gosta, nos traz muitas satisfações realmente, mas até onde essa satisfação realmente equilibra e é construtiva e edificadora. É isso que nós precisamos identificar, não é? Então, e nós então nos mantemos sempre incompatíveis com a exemplificação dele. Então, essa é a contradição está em nós. São as nossas preferências, aquilo que ainda nós estamos algemados, como o André Luiz fala em Nosso Lar.
essas algemas que nos prendem ao mundo material, não é? São elas que nos impedem de acessar o espiritual, não é? De voltar e entrar na porta do reino. Mas nós carregamos tanto nas costas, não é? Como o exemplo do camelo, né? E da corda, não é? Nós nos sobrecarregamos tanto da materialidade que não vai passar, não vai retornar com esses valores. Nós temos que retornar com os valores do plano espiritual, não é? Então, o que é extremamente necessário, que o Emmanuel deixa em outras obras, obras do Chico Xavier, Joana de Ângeles, a Psicografia do Divaldo e tantas obras, e como Kardec está aqui nas obras básicas, sem amar, se nós não entendermos a verdade do amor, é preciso amar, é preciso amarmos uns aos outros para que nós possamos compreender Jesus. A gente tem que tentar amar. Dar a outra face é dar o melhor de nós. Aquele que deu tapa na direita, não é? Numa face, dar a outra, ele mostrou a pior face dele. Então, o que Jesus está falando para quebrar esse ciclo pela via do amor? É mostrar a melhor face nossa. Se nós mostrarmos a pior, vai ficar a mesma coisa, não é? Então, o que ele exemplificou de forma literal e plena foi a sua capacidade de amar e de nos amar, não é? Então, o amor em Cristo, né, é relação pessoal e mútua entre os homens. É isso que ele propõe. Não é só amar a mim e aos outros e aos meus. Tem que ser a lei da reciprocidade, da solidariedade, da fraternidade uns para com os outros, né? Ou seja, hoje, a proposta do Cristo de renovação através do amor, hoje quem ama é considerado um fraco. Aquele que odeia, aqueles que se contradiz, aquele que se reparte por lados políticos, econômicos, sociais, intelectuais, esses são os fortes. Esses que estão gerando contradição e conflito entre os seres humanos, não é? Olha, como diz lá no livro Palavras de Vida Eterna, diz assim: tempo em que o amor é considerado uma manifestação de fraqueza e covardia moral. Pelo contrário, Emmanuel fala que exige muita coragem moral de enfrentar a nós mesmos. Mas amar hoje, olha o absurdo a que nós chegamos. Amar a nós mesmos, amar a Deus também, amar a nós mesmos, o nosso próximo, hoje em dia é considerado fraqueza. E fraqueza, acima de tudo, moral. Se transformar para o bem, amar o nosso semelhante, independente de cor, credo, religião, do que seja, condição social, intelectual, enxergar o outro como um irmão, isso é considerado fraqueza. Se eu não pensar igual o outro lado, a questão é que não pode existir o outro lado. Nós temos que caminhar juntos. Não é? A diversidade para a unidade. Não é? Prossegue Emmanuel. Relacionando seus pensamentos sublimes, né, o Cristo, fez o formoso convite incerto, não é? No Evangelho de João. Levantai-vos, vamos daqui. Então, porque acima de tudo, né, o que caracteriza a natureza humana, o que nos caracteriza, o que nos mostra o que nós somos uns pelos outros, é o sentimento. O que os outros vão aprovar ou reprovar em nós é o nosso sentimento, mas a nossa natureza é de sentimento e é de amor. A nossa natureza é divina. Nós é que a substituímos pelos valores do mundo, pelo plano inferior que nós vivemos, porque nós estamos num plano de imperfeição. E as nossas imperfeições são muito grandes ainda, porque não sabemos plantar ainda, semear. Por isso estamos colhendo sofrimentos, agruras, vicissitudes, não é? Então, quando ele fala levantai-vos, vamos daqui, né? Ir com ele é assumir responsabilidades, né? Que nos cabem na trilha de trabalho na evolução. Mas nós queremos assumir essas responsabilidades, porque se nós quisermos mudar, quando ele fala lá na 7ª bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos pela justiça, não é? Porque o reinado de Deus lhes pertence. Porque quando nós queremos mudar, nos transformar, vão nos perseguir.
Porque nós estamos encontrando, na convivência com o mundo material, nós também estamos encontrando uma diretriz para o mundo espiritual. Então o mundo material vai tentar de todas as formas nos perseguir. Esse é o adversário, não é Satanás, não é? Então, mas nós temos que assumir cada um a sua responsabilidade, somando uns aos outros, para fazer esse caminho. Então, porque isso cabe a cada um, não é? Então, Jesus, o que é? Ir com ele é o quê? É ir com ele, é ir com ele adaptando ao que ele trouxe, ao seu amor, não é? Aquilo que ele nos conclama a fazer uns pelos outros, a termos ânimo para vencer isso. Na realidade, ir com ele é adaptar, é prendê-lo nas religiões, nas instituições, e cada um adapta aquilo que ele ensinou para não se libertar, não deixar, não se desvencilhar, não se despojar daquilo que ainda satisfaz os meus instintos animais. Desequilibrados. Equilibrado não tem problema. Não é? Desequilibrado. Então, ir com ele é não esmorecer, não fraquejar, continuar enfrentando a injustiça, a adversidade da justiça humana. Porque os parâmetros da justiça humana ainda estão distantes da justiça divina, que é plena e é justa, não é? Então prossegue, Emmanuel. O apelo é altamente significativo, não é? Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, olha, né? Atirando-se à luta sequioso de supremacia, predominância sempre sobre o indivíduo ou determinadas coletividades, não é? É só nós vermos as guerras, não é? Então, ou trocando de domicílio, na expectativa de melhoria efêmera, porque é transitória, vai passar. Agora vamos receber as consequências, né, dessas escolhas quando retornarmos ao plano espiritual, não é? Então, nós deveríamos nos reerguer e ir com ele como trabalhadores e transformadores, né, para a paz, né? Ou seja, porque aqui a questão é de sermos fraternos. Na medida que nós formos entendendo isso, nos irmanizando uns aos outros, não é? Nós temos que nos evangelizar, nós estamos nos cristianizando institucionalmente. Evangelizar é trazermos o Cristo para dentro e sempre enxergar os outros como irmãos, não é? No caminho da... Ou seja, em todas, né? Como diz no livro, no livro Pão Nosso, em todas as latitudes e longitudes. Entendermos que em todas as nações, continentes e pátrias somos um só, temos apenas culturas distintas e diferentes, mas que o objetivo deveria ser um só, que é retornarmos ao reino de Deus, retornarmos à nossa condição de natureza, não é? Então, olha, os males que nos afetam, né, é por nossa falta de quê? É a nossa falta de comunhão com Deus, comungar com os parâmetros de Deus. E não é isso que Jesus, antes de iniciar o Sermão do Monte, ele fala? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Então, quando ele inicia o Sermão do Monte, ele está nos dando o parâmetro, né? Ele está trazendo para nós, literalmente, a sua pedagogia para encontrarmos o caminho da verdade e da vida. Não é? Então, nós deixamos de comungar com Deus, então nós precisamos fazer o quê? Recomungar com Deus. Reerguer é isso. Não é? Então, os males, né, que nos afetam é exatamente por isso. Então, como é interessante quando Paulo fala, né, combater o bom combate, não é? Nós temos que combater o quê? O orgulho e cultivar o quê? A humildade. A aceitação que nós estamos caminhando, reconhecendo na nossa condição de criaturas ainda muito inferiores, não é? A nível intelectual e moral. Intelectual estamos, para o nosso padrão, até satisfatório, mas moral estamos num padrão muito inferior, né? O orgulho é fardo pesadíssimo. É aquele fardo, como eu já comentei, a passagem lá da agulha, né? É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque é o orgulho que traz aquele fardo enorme que nós colocamos em nós e não passa. Ou seja,
a paz interior, a paz da compreensão, nos levantarmos para sermos proclamadores da paz, sermos pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É levantarmos para nos tornarmos filhos de Deus. Então, porque a paz, ela é um desafio enorme que só é conquistada com amor. Com amor, edificando com prudência, na rocha que estrutura esse caminho do Espírito, né? Então, porque se nós, nesse mundo transitório e ainda muito inferior, né, onde a imperfeição ainda predomina, nós precisamos desses obstáculos da materialidade para nos burilarmos, para nos mudarmos, nos transformarmos. Então, sem esses obstáculos, nós cairíamos na inércia. Nós mergulharíamos no pântano da materialidade. O que é um pântano? Onde a água fica estagnada. Não há mudança, não há transformação, não há transmissão daquilo que o Cristo ensinou. Então nós temos que caminhar para águas limpas, paragens que nos vão trazer bem-estar se amarmos uns aos outros, né? Então, para compreendermos, né, nós temos que fazer o quê? Estudar, aprender, refletir sobre as lições do Cristo, né? Mas nós temos que, acima de tudo, como Pedro diz lá, né, na sua primeira carta 4:1-8, né, nós temos que transmitir os seus ensinos e praticar. Transmitir é levar pela oralidade, é praticar, transmitir através do verbo, proclamar os ensinos do Cristo, mas no exemplificar, ele exemplificou. Ficar só na retórica e na intelectualidade não resolve, né? Então diz assim, olha, sem o conhecimento de nossas próprias fraquezas, tombaremos no orgulho. Por quê? Eu não conheço a mim mesmo. Eu inverto o processo da fraqueza. Fraqueza para o ser humano é amar, é compreender, é ser misericordioso, é ser humilde. E essas virtudes hoje se tornaram fraquezas. Então eu vou tombar, porque é o meu orgulho que não deixa eu admitir isso. Então fatalmente eu vou cair. Eu vou tombar em mim mesmo e vou contribuir para que os meus irmãos também tombam, se eles assimilarem esses valores do orgulho, não é? Então, prossegue Emmanuel, levantou-se para ser dilacerado. Ele sabia o que estava por vir. Logo após, pelo gesto de Judas, distanciou-se do local em que se achava a fim de alcançar, pouco depois, a flagelação e a morte. Olha, então o Cristo revelou o que deixou bem claro para nós, o ministério do sacrifício pessoal, né? Por lição inesquecível. Tá no livro Pão Nosso, né? Inesquecível de ressurreição e triunfo. Temos que triunfar sobre nossa cruz. A cruz que ele veio é a nossa. Ele pegou essa cruz pesada para tentar nos libertar de nós mesmos. Mas ele não disse, aquele que quiser seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. Então nós temos, ele triunfou sobre a dele. A grande tristeza dele no Calvário foi ver que ele veio, nós o rejeitamos, o matamos e recusamos a sua proposta de amor. Ver que nós preferimos continuar presos ao príncipe do mundo, que é a materialidade, ao interesse pessoal, que é o fomentador do orgulho e o egoísmo, não é? Mas ele, o sacrifício pessoal que ele fez por nós, a sua ressurreição é retornar à sua condição de espírito puro, de Cristo. Nós seremos ressurretos quando estivermos nesse mesmo plano, mas nós rejeitamos, por isso permanecemos nesse plano de sofrimento, não é? Então levantou, né? Ele levantou sem o quê? Sem esmorecimento, nós falamos, né? Sem esmorecer, moral. Por quê? A sua condição moral e intelectual é plena, é absoluta em relação a Deus, né? Ele está sempre relativo a Deus. Deus é o Supremo. Abaixo dele os Cristos, os Espíritos puros, e assim vem na escala descendente, né? Então, em nenhum momento o mundo, o príncipe do mundo, o afetou. Só nos afeta, porque nós preferimos os valores do mundo, da materialidade, do que os valores do Espírito que vivifica, que é o Cristo. Isso é muito bem claro,
não é? Ou seja, ele soergueu ante as aflições do mundo e nos ensinou a usar o sofrimento como chave da evolução. Olha, ele ergueu, sofreu e passou por aquilo para nos dar uma lição de como se transforma e como enfrenta o mundo. Mas nós não queremos enfrentar o mundo porque é nos abdicar daquilo que ainda nos prende, não é? Então a chave está, qual que é a chave? Amor, compreensão, entendimento. Mas nós preferimos as virtudes que o mundo hoje suscita no outro, não é? A contradição, o ódio pelo diferente, não é? Então, olha, naturalmente partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. A escala dele ele foi direto, ser um com o Pai. Nós vamos ter que passar por muitas estações ainda, e muitas moradas, em diversos planos, se nós continuarmos assim, para fazer esta passagem, para voltar a ser um com o Pai. Porque ele vai voltar exatamente para onde ele veio. Nós não. Nós teremos que conquistar esse caminho, não é? Ou seja, para nós entendermos isso, não é? Ou seja, mesmo traído pelos homens, demonstrou-nos a lealdade de Deus. De que forma que ele nos mostrou a lealdade de Deus? Fazendo a vontade de Deus. Por isso nós vimos isso e muitos o glorificou. Por isso ele diz lá no versículo 16, capítulo 5 de Mateus, não é? O que ele nos diz? Será que nós não sabemos, não é? Vós glorificai vossas obras diante dos homens, para que o Pai vos glorifique. Não é? Está bem claro. Para que os outros vejam e glorifiquem ao Pai do céu. Não é? E o que nós estamos fazendo para que o outro nos glorifique ante o Pai? Não é? Então, valeu-se, olha, das amarguras íntimas para exercer o perdão em sua plenitude. Então, nas amarguras, nas dificuldades, nós nos revoltamos. Ele se ergue. E ainda nos ensina, não é? Nos ensina a exercer o perdão em sua plenitude. Nós, com uma pequena ofensa, nós não fazemos isso, não é? Nós deixamos de fazer. Então, olha, ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas, né? No Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o Calvário. A cruz constitui pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Ou seja, o que ele fez? Para que nós possamos, ele fez da morte, né, a revelação da vida eterna. Porque ele partiu daquilo que nós chamamos a morte do corpo, mas o espírito não morreu. O espírito ressurgiu para a sua própria condição. Ou seja, ele afirmou ante todos os absurdos humanos o valor soberano de quê? Da individualidade. Então, essa individualidade é crística pela sua própria condição, pela fidelidade ao amor universal. Deus é amor. Então, ele nos amou com o padrão de Deus, não é? Ou seja, por compreender nossas cruzes, né, da ignorância, o nosso desconhecimento desse padrão de amor. Ou seja, representa o resultado, né, do grande desafio, né, da desarmonia, não é? Que a ausência de amor estabeleceu o caminho da inteligência, não é? Então, olha, para ficar bem claro, ninguém passará incólume entre as vicissitudes na eterna, pegando o tributo da experiência, o resgate da ascensão. Então, ir com ele significa ir ao outro, para o amor mútuo, né? Irmanando nossos ideais, fundindo nossos espíritos numa unidade. Então, o caminho é sempre da unidade. Nós temos que enfrentar essas vicissitudes, essas dificuldades, pagando o tributo e nos regatando para a ascensão com a experiência que nós chamamos. Então, nós temos que ir com ele, significa sempre ir ao outro, ao nosso próximo, amando esse amor mútuo, irmanando uns com os outros, fundindo esse espírito de amor uns com os outros. Meus amigos, muito obrigado. Desejo a vocês um ótimo dia, um ótimo final de semana, com muita saúde e muita paz.